Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia. E na aula de hoje a gente vai aprender a identificar primeiro a contar e depois a identificar determinados registros que se encontram em duas listas diferentes. Então eu quero ver da lista 2, eu tenho uma lista 2 lá com uma série de nomes, eu quero descobrir quais desses nomes estão dentro da lista 1. Quantos são os nomes que se repetem nas duas listas e quais são esses nomes. Para a gente aprender a fazer essa verificação, a gente vai usar as funções corresp, função C, função somar produto, que gera um produto entre duas matrizes, função enum, que verifica se um valor resultado de uma função é um número, e se for um número ele me dá um teste lógico como resultado, verdadeiro ou falso, uma expressão booleana, função agregar e a função índice. Então vamos lá, vamos aprender a identificar os registros de uma lista dentro de outra lista. Então reparem aqui, pessoal, eu tenho duas listinhas, lista 1, lista 2, e eu sei que na minha lista 2 existem 4 nomes que estão contidos na lista 1. Então o Fernando está aqui, o Jean não tem, o Oswaldo está aqui, a Lúcia não existe na lista 1, o Adailton existe na lista 1, Roberta não existe na lista 1, Francisco existe, Joelma, Rita e Ruth não existem na lista 1. Como as listas são pequenas aqui no nosso exercício, fica fácil visualizar, fica fácil identificar quais são os registros repetidos. E se as listas fossem grandes? Para isso a gente vai aprender, primeiro, a contar quantos nomes da lista 2 estão na lista 1, e depois a identificar esses nomes, trazer esses nomes por extenso aqui de maneira automática. Ok, pessoal? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é contar. Então o que eu vou fazer? Eu vou comparar os dados da minha lista 2 com a minha lista 1 e vou identificar em que posição estão os dados que ele encontrar nas duas. Vou vir aqui, bom, Fernando. Em que posição está o Fernando na lista 1? Ah, ele é o primeiro registro. Jean, bom, Jean não existe. Legal. Oswaldo, em que posição está o Oswaldo na lista 1? Ah, ele está na terceira posição. Lúcia, não existe. Adailton, bom, Adailton está na primeira, segunda, terceira, quarta posição. E assim por conseguinte. Legal? Como é que a gente vai fazer isso? Muito simples, vamos usar a função corresp. Então, igual a corresp, valor procurado. São os meus valores que estão na lista 2. Então, eu vou procurar todo mundo aqui. Vou dar um F4 para travar a lista 2. Eu não quero que ela mude de posição. Ok? Ponto e vírgula. Segundo argumento da função corresp, matriz procurada. Aonde eu vou procurar esses valores da lista 2? Na lista 1. Então, está aqui. Lista 1, F4 novamente para travar minha matriz. Ponto e vírgula. Tipo de correspondência, terceiro argumento da função corresp. É uma correspondência exata. Eu quero que ele procure exatamente os nomes da lista 2 na lista 1. Então, correspondência exata é 0, 0, Enter. Ih, Garcia, mas ele achou um só. A gente sabe que são 4. Vamos lá, vamos com calma. Se a gente vier aqui na barra de fórmulas e der um F9, pessoal, o que é isso, F9? O F9 é um auditor de fórmulas. Ele me diz aqui na barra de fórmula qual que é o resultado que essa função está trazendo para a gente. Ok? A gente já viu isso em outras videoaulas aqui da nossa página e do nosso canal do YouTube. Então vamos lá, eu cliquei na barra de fórmula, vou apertar F9. Olha o que aconteceu, pessoal. Esse é o resultado que ele está encontrando para a gente. Ele encontrou, repare que está entre parênteses, ou entre chaves. Então ele trouxe essa matriz de resultados para a gente. Ele foi lá e procurou o Fernando dentro dessa matriz aqui. E ele achou que o Fernando é a primeira posição da matriz. Aí ele foi lá e procurou o Jean. O Jean ele não achou. Deu erro de não disponível. Depois ele foi e procurou o Oswaldo. O Oswaldo está em 1, 2, 3.
achou a terceira posição da matriz da lista 1. Depois ele foi e procurou a Lúcia. A Lúcia, ó, não disponível, não tem Lúcia aqui. Depois ele foi e procurou o Adailton. O Adailton está na quarta posição, ó, 1, 2, 3, 4 da lista 1. Depois ele foi e procurou a Roberta. A Roberta ele não encontrou, não disponível. Depois ele foi e procurou o Francisco. Francisco, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta posição. Joelma, Rita e Ruth, 3 não disponíveis. Então aí está, pessoal. O Corresp encontrou para a gente quais são as posições dos nomes da lista 2 que ele encontrou na lista 1. Ok? Então, com essa auditoria de fórmula, a gente já conseguiu descobrir que ele já achou as posições. Então, vamos dar um Ctrl Z para voltar para a fórmula e o ESC. Legal, Garcia. Mas ele achou as posições, mas ele me trouxe só um. Pois é, ele encontrou uma matriz de resultado. A gente tem que transformar essa matriz em algo que essa célula aqui entenda. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó, vou repetir aqui, ó, vou dar um F9 de novo. Ele não achou os números das posições, então eu tenho que verificar onde é número e trazer isso para um teste lógico. E onde não for número, trazer para outro teste lógico. Então existe a função chamada função enum, que verifica se o resultado desse Corresp que a gente fez é número. Se for número, ele vai retornar verdadeiro. E se não for, ele vai retornar falso. Então, ó, Ctrl Z. Vou vir aqui na frente do Corresp, ó, e vou colocar enum. Tá aqui, ó, função enum. Tab. O valor da função vai ser o nosso Corresp. E vou fechar o parênteses aqui, ó. Olha o que vai acontecer, pessoal. Vou dar um Enter. Ele me trouxe verdadeiro como resultado. Então, ó, novamente vou vir aqui e vou dar um F9 na barra de fórmulas. Olha só, pessoal. Onde tinha número, o Fernando aqui, que era o primeiro, ó, ele encontrou um número, trouxe verdadeiro para a gente. O Jean, que não tinha encontrado na lista 1, ele trouxe falso. O Oswaldo, que ele encontrou, verdadeiro. A Lúcia, falso. O Adailton, que ele encontrou, verdadeiro. Roberta, falso. Francisco, verdadeiro. E os outros 3, Joelma, Rita e Ruth, falso. Legal. Então, Ctrl Z. E aí está, ele me trouxe verdadeiro ou falso. Então, olha o que a gente vai fazer aqui agora. Se eu colocar um sinal de menos na frente do enum, olha só o que vai acontecer, ó. Vou dar um Enter. Ele me trouxe menos 1. O que ele está fazendo aqui agora? Ele está transformando aquele verdadeiro ou falso em 0 e 1. Então, eu usei o sinal de menos. Vou vir aqui dar o F9 e transformei, ó, só que nesse caso, como eu botei um menos, ficou em menos 1 e 0. Então ele já transformou aquilo que era antigamente a posição e o erro, ele transformou em verdadeiro ou falso, e agora com o sinal, ele transformou em menos 1 e 0. Só que se eu somar a quantidade de 1s aqui, ó, eu encontraria 4 resultados disponíveis. Ó. Só que como está com menos 1, não vai dar 4, né? Então, como é que a gente faz para reverter isso? Ctrl Z. Coloca mais um menos aqui, ó. Outro menos, porque menos com menos dá mais. Se eu der um F9 agora, olha lá, ó, ele trouxe 1, 1, 1, 1. Os 4 resultados que ele encontrou. Ok? Ctrl Z. Vou dar um Enter. Poxa, Garcia, mas ele continuou trazendo 1 para mim. Legal, pessoal, olha só. Isso aqui é uma matriz. Quando a gente dá o F9, repara que ele está entre chaves. Qual é a função que eu posso usar aqui para somar esses 1s? Ou seja, para trazer o resultado de 4 nomes encontrados da lista 2 dentro da lista 1. Vou usar a função somar produto. Então vamos vir aqui, ó. Lá na frente do menos menos, somar produto, tab, fecha parênteses, Enter. Pronto, pessoal. Agora, se a gente der um F9 novamente aqui em cima, ele trouxe 4 como resultado, e é isso mesmo.
Ele encontrou 4 nomes da lista 2 na lista 1. Ok? Se eu vier aqui, ó, na minha lista 2 e colocar o nome do Luciano, ele vai encontrar 5, ó. Porque ele vai buscar agora o nome Luciano, ó. Ele também buscou o nome Luciano, o Luciano também existe aqui, ele me trouxe 5 resultados. Vou voltar aqui e deixar o Rita. Então pronto, já aprendemos a procurar quantos nomes da lista 2 estão na lista 1. Mas isso aqui ainda é pouco, né? A gente tem que saber agora quais são esses nomes, né? Além de saber quantos, quais são, de uma maneira automática, porque se nossas listas fossem grandes, a gente teria muito trabalho para fazer isso, né? Então, ó, a fórmula que a gente vai montar aqui é muito parecida com essa lógica que a gente montou para contar aqui. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é o CORRESP. Então, vamos lá. Igual CORRESP, valor procurado. Mesma coisa, estou procurando esses valores da lista 2. Então, F4 para travar, porque quando eu arrastar minha função para baixo, eu não quero que esse intervalo se mude, então eu travei linha e coluna, o intervalo está travadinho, ponto e vírgula. Onde eu vou procurar os meus nomes da lista 2? Na lista 1, bem semelhante ao que a gente fez aqui no início. Então, F4 novamente para travar, ponto e vírgula, 0, porque é a correspondência exata, Enter. Legal. Então, ó, se a gente vier aqui novamente e der o F9, ele está novamente procurando as informações da lista 2 na lista 1. Quando ele encontra, ele traz a posição na lista 1, e quando ele não encontra, ele traz erro de não disponível. Legal? Bacana. Agora, pessoal, a gente vai usar uma outra função que consegue ler a matriz de dados que a função CORRESP gerou como resultado para a gente. É a função agregar. Olha o que vai acontecer. Então vamos lá, agregar. Nós vamos usar, ó, a 15ª opção da função agregar, que é a menor. Então ele vai sempre identificar o menor valor que a função CORRESP trouxe para a gente como resultado. Então, ó, função menor, ponto e vírgula. Primeiro argumento da função agregar. Segundo argumento, eu quero, ó, ignorar os valores de erro. Ele não acha erro quando ele não encontra um valor da lista 2 na lista 1, não dá erro de não disponível, então eu quero ignorar esses erros. Então, ó, opção 6. Estou ignorando esses erros. Ponto e vírgula. A minha matriz de dados, pessoal, já é o meu CORRESP, né? Se eu der um F9 aqui de novo, ó, ele já é uma matriz, está entre chaves, está lá. Ctrl Z. Ponto e vírgula. E aí ele me pede o K. Aqui, ó. Está me pedindo o K. O K, pessoal, vai ser aqui, o H3. E eu não vou travar. Por quê? Porque ele vai procurar o valor 1, o primeiro valor encontrado no meu CORRESP. O primeiro valor seria o Fernando, né? Depois ele vai procurar o segundo, que vai ser o Oswaldo. Depois ele vai procurar o terceiro, que vai ser o Adailton. Depois ele vai procurar o quarto, que vai ser o Francisco. Por isso que eu não vou travar o H3. E quando eu arrastar minha função para baixo, esses valores, é esse cara aqui, é a coluna H, que vai dizer para o meu agregar o que ele tem que procurar dentro do CORRESP, dentro daquela matriz de dados que o CORRESP encontrou, com a localização dos valores da lista 2 na lista 1. Então, fecha parênteses e Enter. Olha só, vamos dar um F9. Então, ó, ele encontrou o primeiro valor, ele encontrou um valor como correspondência lá para a gente. Se eu arrastar minha fórmula, pessoal, ó, olha o que aconteceu. Ele me disse, ó, na lista 1, o valor 1 eu encontrei, ele existe na lista 2. O valor 3, está aqui, da lista 1, também existe na lista 2.
o valor 4 da lista 1 existe na lista 2 e o valor 6 da lista 1, está aqui, existe na lista 2. Então ele já me trouxe a posição dos valores encontrados na lista 1 baseados na lista 2. Agora, pessoal, a gente tem que fazer com que ele traga o nome. Bom, se eu já encontrei os valores e a posição, eu posso usar a função índice aqui na frente do agregar para buscar os nomes, certo? Então, matriz do meu índice. A gente pode fazer uma analogia àqueles catálogos que a gente recebia antigamente em casa, né? Catálogo telefônico, quando a gente queria procurar um mecânico, a gente ia no índice, na letra M. A função índice aqui do Excel é a mesma coisa. É o que você está procurando. Então, a matriz, o primeiro argumento da função índice, é o que eu estou procurando. Eu estou procurando os nomes da lista 1 relativos a essas posições que a gente encontrou. Então, a minha matriz vai ser a lista 1. Aqui, ó. Ponto e vírgula. Vamos travar, F4. Ponto e vírgula. Aí ele me pede o número da linha. Quem está me dando o número da linha, pessoal, já é esse povo todo aqui, ó. É o agregar. Ele não falou que na linha 1 tinha o Fernando, na linha 3 tinha o Oswaldo, na linha 4 tinha o Adailton e na linha 6 o Francisco, e todos estão aqui na lista 2? Então, o agregar já é meu número da linha. Basta então eu fechar o parênteses e dar um Enter. Olha lá, pessoal, ele já encontrou pra gente os nomes. Já encontrou pra gente os nomes. Ele pegou na lista 2 e encontrou na lista 1. Falta agora o quê? Tratar erro, né? Então nós temos aqui, ó, várias formas de tratar erro. A gente pode usar a função se. Ó, se meu teste lógico vai ser o quê? Ó, se esse cara aqui for maior que a quantidade de nomes encontrados, que a gente encontrou aqui no F3, e aí eu vou travar o F3, porque isso aqui não vai mudar nunca de lugar, né? Então, se esse H3 for maior que a quantidade de números encontrados, eu quero que me retorne vazio. Eu não quero que traga nenhum resultado para mim. E se for menor, eu quero que você faça a conta que já está pronta aqui. Então, ó, fechei parênteses, Enter. Agora é só arrastar. Tá aí, pessoal. Então, agora eu tenho, de maneira automática, a quantidade de nomes encontrados da lista 2 na lista 1 e quais foram os nomes encontrados da lista 2 dentro da lista 1. Tudo de maneira automatizada. Vamos fazer um teste? Ó, o Patrício não está na lista 2 e o Ricardo também não. Então vamos colocar aqui o Patrício. Reparem, pessoal, que ele já trouxe aqui, ó, 5 nomes encontrados e já adicionou o Patrício aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Vamos colocar aqui agora o Ricardo. Tá aí, pessoal. Ele encontrou, ó, 6 nomes da lista 2 que estão na lista 1 e já me trouxe os nomes. Ok? Se eu pegar aqui e tirar o Oswaldo, Patrício e Adailton, ele só encontrou 3 nomes da lista 2 na lista 1 e já me trouxe os nomes. Ok, pessoal? Então, essa foi a videoaula dessa semana, utilizando apenas funções aninhadas, nós conseguimos contar quantos registros de uma lista existiam em outra e, ao mesmo tempo, trazer quais são esses registros que tinham numa lista dentro da outra lista. Uma boa semana a todos e até a próxima videoaula, a próxima dica do Garcia. Tchau, tchau.